E aí galera, como vocês adoram que eu fale sobre os mutantes aqui no canal, principalmente essa galera do nível Alpha e Ômega, resolvi falar um pouco mais sobre o Exodus, que é o maior telecinético do mundo, que geralmente pega leve porque se esse homem ainda fosse vilão, com certeza faria coisas bem piores. Tanto que ele já mostrou que entra nos aeroportos-aviões da SHIELD, mesmo com toda aquela tecnologia, que pode reconstruir o corpo de alguém, se teletransportar a grandes distâncias, manipular o próprio corpo para não envelhecer, se explodir numa esfera enorme de pura energia e muito mais. Por isso que separei uma lista incrível para a gente conhecer melhor. O Professor X já foi atacado várias vezes, algumas morreu e outras apenas fingiu. Um detalhe é que o poder mental dele é muito cobiçado e já foi roubado, como vimos o Caveira Vermelha fazendo para dominar o mundo. Outro detalhe é que mesmo assim não é tão fácil, porque o Charles sabe colocar barreiras na própria mente para dificultar a vida dos inimigos. Tanto que o Exodus, que é um telepata poderoso, teve trabalho. Para ser mais claro, no capítulo 208 de X-Men Legado, o professor levou um tiro na cabeça e o telecinético Ômega reparou o cérebro átomo por átomo, mas admitiu que as barreiras mentais eram um problema, porque não dava para devolver a consciência do Charles. De qualquer modo, o feito é absurdo, porque reconstruir alguém dessa forma com telecinese é para poucos. O Exodus já começou sua história como um mutante extremamente poderoso que batia de frente com equipes inteiras, tanto dos X-Men quanto dos Vingadores, e às vezes as duas ao mesmo tempo, sendo que às vezes enfrentava alguns heróis poderosos sozinho, como aconteceu no capítulo 14 da HQ do X-Men. E apesar do Nate vencer essa luta, ficou claro que o antigo vilão deu trabalho, principalmente porque começou a drenar a energia do oponente. O detalhe é que ele ainda deixava claro que o Nate é muito poderoso e podia imaginar o que fazer com todo aquele poder. Então essa é sem dúvidas uma das habilidades mais apelativas do telecinético. Os Imortais X-Men foi uma HQ muito interessante, com cada capítulo focando em um mutante diferente, sendo que o capítulo 5 foi focada no Exodus, que caiu bem na época que os Eternos começaram a atacar os X-Men, e até os Vingadores entraram no meio dessa história. O detalhe é que nesse capítulo podemos ver um pouco do Conselho Silencioso, do passado do Exodus e também a crença que esse homem tem sobre a Fênix salvar o povo dele. Ainda assim, também se vê como um guerreiro. Chegando no fim, podemos ver uma cena dele projetando um punho gigante para acertar uma Rex Eterna que é gigantesca, já dando para ter mais uma ideia do poder destrutivo do anti-herói. Uma das fases mais insanas do Exodus como vilão aconteceu por volta do capítulo 369 dos Vingadores, quando ele colocou um campo de força enorme em Genosha, chamando a atenção do mundo todo. Ou seja, também colocou tanto mutantes quanto humanos comuns em perigo. Naquele dia, muita gente poderosa teve que entrar na luta e trabalhar lado a lado para derrotar o vilão. O detalhe é que em certo momento ele foi atacado pela Tempestade e o Ciclope, ao mesmo tempo que colocava o Mercúrio, a Cristal, a Fênix e a Feiticeira Escarlate dentro de um campo de força. Apesar dessa galera ser muito mais poderosa hoje em dia, é bem louco pensar que alguém segurou o maior velocista, a maior telepata e a maior bruxa do mundo desse jeito. No auge da vilania, o Exodus teve umas atitudes assustadoras, como dizer que era o sucessor do Magneto e que nenhum mutante ou eterno ia impedir, tanto que causando daquele jeito, a Cersei, que é conhecida como a Eterna mais poderosa, resolveu entrar no meio dessa história, acertando o homem com uma rajada poderosa de energia. E aí temos um feito interessante mostrando que ele é resistente. A heroína se aproximou perguntando se o poder dele era de natureza psionica e ainda afirmando que de qualquer modo era apenas um amador. Então os dois entraram numa luta com muita energia, sendo que em certo momento o telecinético causou uma explosão enorme no meio dos prédios, consequentemente lançando a Cersei bem longe, mas como ela também é extremamente resistente, voltou para a formação dos Vingadores pouco depois.
Quem gosta do Êxodos sabe que no começo ele era muito próximo do Magneto e queria seguir os passos do mestre do magnetismo, tanto que quando pensaram que o Eric tinha morrido, o telecinético continuou com aqueles planos extremos e ainda nutriu uma implicância com o Mercúrio, pensando que o velocista não merecia ser o herdeiro do Magneto, principalmente pelo fato de ser um Vingador. Essa é uma parte da história do personagem que muita gente não gosta e felizmente mudou com o tempo, tanto que o próprio Magneto passou a não gostar dessa devoção toda e afirmar que estava passando dos limites. Por isso que no capítulo 14 dos Fabulosos X-Men de 2016, podemos ver uma luta dos Ômegas com direito a muita manipulação de energia, manipulação dos metais e campos de força. Quando Êxodos atacou Genosha querendo se vingar pelo comportamento dos outros, pensando que todos os mutantes deviam ser aliados do Magneto, ele também tomou a Luna dos pais e nada do que diziam fazia devolver. Naquele momento, o Mercúrio não era tão veloz como hoje, e a velocidade de pensamento de um telepata poderoso costuma ser muito alta, tanto que os ataques do super velocista não adiantavam. Em certo momento, o Êxodos causava dor mental e, para piorar, ainda usou a telecinese para acelerar a taxa metabólica do raio prateado. Ou seja, mesmo sendo veloz, a energia dele estava acabando e por isso não tinha muito o que fazer, o que reforça que um telecinético tem habilidades assustadoras para atacar um oponente. O Dia do Julgamento foi uma saga muito louca, com gente poderosa para todo lado. Ali podemos ver a Tempestade e o Thor trabalhando juntos, os telepatas mutantes enfrentando um exército de telepatas eternos, os 5 trabalhando a todo vapor para ressuscitar os heróis, inimigos gigantes e tudo mais, incluindo a Jean, que ficou quase todo o tempo conectada com o mundo todo, e o Êxodos lutando contra seres poderosos como o Ícaris e as Rex Eternas. No meio de tudo isso, podemos ver uma cena muito legal do anti-herói mergulhando no corpo gigante de uma Eterna e se explodindo numa esfera de energia muito maior que o corpo da inimiga. O capítulo 17 dos Imortais X-Men é bem interessante e ao mesmo tempo muito confuso e assustador para o Êxodos, porque naquele momento começaram a entender que estavam no quarto quente branco, onde as coisas se tornam reais, sendo que um dos medos do Êxodos é exatamente o apocalipse. O detalhe é que mesmo lutando muito contra seu oponente, ele não conseguia vencer pelo fato de pensar que não consegue, ou seja, mesmo se esforçando, ele sente que não pode vencer. E aí a Jean deixou a Hope usar um pouco do poder da Fênix para finalizar aquela construção do apocalipse. Ainda assim, deu para ver o telecinético usando seu dom para lutar com espadas de pura energia, o que geralmente é interessante. No Hellfire Gala de 2023, os mutantes foram atacados por um Nimrod que matou a mais recente formação dos X-Men, e para ficar mais complicado, a Moira chegou ameaçando os mutantes, o que fez o Charles forçar uma galera do mundo todo passar pelos portais de Krakoa e Arakko, sendo que fizeram o homem pensar que tinha triturado todo mundo, o que felizmente não aconteceu, mas também gerou uma lista de confusões, porque com as armações da Mãe Justa foram enviados para o quarto quente branco, tanto que no meio de um deserto sem certeza de onde estavam, o Êxodos tomou a frente se concentrando, reunindo o vapor de água de uma grande região e dando de beber para muita gente, o que também foi chamado de milagre, porque esse homem é muito inspirado nas histórias bíblicas. Mas aí, o que acharam dessa lista de feitos e momentos do telecinético de nível ômega? Comentem aqui embaixo, deixem aquele like e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição e eu tô sempre interagindo ou postando conteúdo por lá. Até o próximo!